presidente da convenção e da igreja, representando a convenção de ministros do nosso estado, receber a igreja do pastor atual e forçar outro pastor. E é com esta finalidade que eu quero, neste momento, passar a palavra ao nosso querido irmão evangelista Wellington Siqueira. Amém? Eu conheço há muito tempo. Aqui está. Amados irmãos, graças a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite. E nós aprendemos mais uma vez a palavra do Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tivemos um excelente estudo nesta noite, que serve para todo o tempo. Meus irmãos, eu quero, neste momento tão importante para mim, que Deus fez conosco, agradecer primeiro a Deus, toda a honra e a glória para o Senhor, nosso Deus, na pessoa bendita, gloriosa, eterna, sublime, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quero também agradecer ao pastor Ailton José Alves e a convenção, a mesa da convenção, o pastor Ailton, presidente da nossa igreja, o apoio que ele nos deu, a confiança, o aconselhamento que recebi quando vim para Sertão, Trindade. Uma das palavras que eu decorei do nosso prezado amado pastor foi: cuide da noiva de Jesus. Então estivemos aqui e falamos só da Bíblia. Amém? Outra coisa, não falamos a respeito da Bíblia, citando versículos, como o nosso prezado pastor ensina. Amados irmãos, eu desejo ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 2, que diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. O 3 diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. O 4, versículo 4, 1 Tessalonicenses diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Amém? E este versículo também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 25, que foi o início, quando eu disse aqui: eu peço à igreja, irmãos, orai por nós. Amém? Quero agradecer, neste momento importante, a minha querida esposa, Letícia, que soube me suportar. Ela, no ministério, me ajudou muito. Choramos juntos, e às vezes, em noites, que ela diz: o que você tem? E para dormir, dificuldade. Mas eu digo como disse Moisés. Moisés disse que o Senhor é a nossa bandeira. A bandeira do Senhor. E conforme disse o homem de Deus, ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E então eu quero agradecer também meu filho, que me ajudou também, mas muitas vezes ele me ajudou, passou uns anos conosco. E quero agradecer à igreja,
A comissão que me ajudou em oração. Vários irmãos, discípulos de oração, nossos agradecimentos. A oração da irmã Damares, da irmã da Guia, da nossa irmã que trabalhou aqui no tempo, Hilda, e também das irmãs que estão assumindo, também outras irmãs, os nossos sinceros agradecimentos. Sem a oração, eu não chegaria onde cheguei. Quero também agradecer a mocidade que orou por mim. Jesus continue abençoando esses jovens, a mocidade que de vez em quando a gente ensinava e doutrinava e às vezes achava meio tudo, né? Os adolescentes também. Os adolescentes nos ajudaram bastante. E que Jesus continue abençoando várias irmãs e irmãos que nos ajudaram. A irmã Ana nos ajudou bastante e que Deus continue abençoando. Helena, a irmã Elza também, nosso agradecimento. E Rogério nos ajudou bastante com o filho, me suportou às vezes as minhas posições na parte administrativa, mas me ajudou como filho bastante. E agradecemos os Santos que também nos ajudou, e irmã Damares, né? E vários irmãos, presbíteros, Cícero, tem nos ajudado, como João, também que foi para Juazeiro, nos ajudou. Os diáconos também, os nossos sinceros agradecimentos a todos os diáconos, à igreja, auxiliares, enfim, irmãos, vários irmãos nos ajudaram. Minha esposa está citando aqui alguma coisa que eu não me lembrei. Pastor presidente? Pastor presidente, já falei, acho que ser um pastor presidente, primeiro Jesus, e depois pastor Ailton. Entendeu? A convenção, se não fosse primeiro Jesus o pastor Ailton, quem trabalha com pastor Ailton, aprende. E quem vem de lá para aqui, é discípulo do pastor Ailton, aprendeu mesmo, né? E aprende. Pastor Ailton é aquele pastor transparente. E nós admiramos ele pela sua transparência, quando ele está falando na rádio. Quem escuta aqui a rádio Boas Novas, irmão? Levanta a mão aí, muito bem. Quem também já leu a de News? Quem já pegou no jornal a de News, nosso jornal? Levanta a mão. Amém, graças a Deus. Então, meus irmãos, a todos os meus sinceros agradecimentos. Se faltou algum irmão, me perdoe, porque a memória também é falha, viu? Mas os nossos sinceros. Eu recebi a Bíblia do pastor, autorizador pastor Ailton, 2 vezes, do pastor João Fernandes, onde tenho também muita consideração aquele pastor. E agora eu passo sua mão ao digníssimo, ao reverendíssimo pastor Ailton José Alves, a Bíblia a qual recebi e agora entrego em suas mãos. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero agradecer ao nosso querido companheiro, pastor Wellington Siqueira, para isso, que é meu irmão, amigo, nós conhecemos o irmão Wellington desde o tempo que ensinávamos na Estreia. Ele ensinava História, Bibliologia, ele é formado, tem curso superior, era professor de História, foi aposentado, bibliotecário da Universidade Federal. E nos conhecemos, nós sempre conversávamos. Eu ainda tenho uma coisa que ele deve se lembrar, uma obra que ele trouxe da biblioteca da universidade, eu me lembro, documento muito precioso, eu xeroquei todo ele. Foi. E depois eu pedi
para ele retornar para o rei da Amalita, mas desapareceu, tiraram de lá. Era uma obra filosófica e histórica da Igreja Católica, onde revelava muitas coisas que aconteceram com os papados. Né? Mas eu Cherokee tem lá na minha biblioteca. Nós éramos amigos desde aquele tempo. E veio trabalhar aqui e passou esse tempo. O pastor Wellington é um homem de Deus, um homem crente, tem sua forma, seu jeito, assim, equilibrado, bem pensativo, usa muito a razão para poder fazer as coisas. Para isso, cada pessoa tem um jeito de ser. Mas eu tenho certeza que esse tempo que ele passou aqui contribuiu para o reino de Deus. Amém? Fez um trabalho, deu um exemplo importante. O servo de Deus é isso. Ele tem sido um crente desde o começo de testemunho, como a sua esposa, também nossa irmã Letícia. Não é que o e-mail vai até no seu nome, né, irmã Letícia? Sempre que ele manda, é sempre no nome dela. Deus abençoe o nosso companheiro, a sua esposa. Deus continue ajudando, dando força para continuar unidos, dois, trabalhando para o Senhor Jesus. Vamos vir para Recife. Recife tem muito o que fazer. Ele sabe disso mais ainda agora. Né? Cada dia cresce. Deus abençoe e recompensa os irmãos do trabalho que fizeram aqui. Deus recompensa a igreja de Trindade que cuidou deles também. Porque eles cuidaram de vocês. E vocês cuidaram deles. Quem diz amém, irmão? Presbíteros, diáconos, auxiliares, a igreja, a juventude, os adolescentes, é assim mesmo. Às vezes os jovens não entendem o que o pastor diz, acha até duro, acha forte. Mas quando eles crescem e chegam à idade adulta, aí eles dizem, o pastor tinha razão. Né? Na juventude, nem todo jovem tem a capacidade de raciocinar iguais aos velhos. Eles sempre estão no seu mundo. Né? E a gente tem que ter paciência e compreender que o jovem, ele pensa diferente da gente, mas é uma bênção. Eu dou graças a Deus por essa grande juventude que a Assembleia de Deus tem. Nós batizamos agora, o batismo trimestral em Recife, batizamos agora 2.200 novos convertidos. 2.200 e mais um quebradinho lá, 223 mais ou menos. Desses 2.200 e tanto, 75% são jovens de 30 anos para baixo. Enquanto o povo diz que a Assembleia de Deus é uma igreja tudo jovem, aceita Jesus. E eles nos têm ajudado. Os adolescentes também. A gente entende o que é isso. Quem já teve filho e tem neto, sabe o que é isso. Os nossos filhos, quando são jovens, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado para aconselhá-los, não irritá-los, não é isso? Não provocá-los, não afastá-los de nós, mas mantê-los sempre perto da gente. E para a gente manter-los perto da gente, a gente tem que tolerar às vezes algumas coisas e eles não se entenderem. Né? E assim a juventude da igreja. Deus abençoe. Para isso, os idosos, o Croate, que tem Croate? Não tem. Muito bem, os idosos da igreja, você pedir aos pastores, cuide dos idosos da igreja. Os jovens vão estudar, vão trabalhar, mas são os idosos que ficam orando, jejuando no ciclo de oração, e tem uma coisa, são fiéis nos dízimos. São fiéis nos dízimos. A mãe do deputado Adão, nós fomos ao sepultamento dela há 15 dias, né? 89 anos. Mas na semana que ela partiu para o Senhor, quando foi entregar a aposentadoria dela, ela disse: já tiraram o dízimo, já tiraram a oferta da igreja. Não é? É assim, os idosos não esquecem das suas obrigações diante do Senhor. Então, por isso que a gente deve sempre dar uma atenção. Foi por isso que eu criei o PROAT, que tem sido uma bênção. Um sábado no mês é o culto dos idosos. E eles é que dirigem e pregam, e cantam, e oram. Não é isso?
E é uma bênção porque é a valorização dos idosos. Enquanto o mundo está desprezando os idosos, a igreja abraça. Amém, meus irmãos? E cuida deles. Deus abençoe, portanto, o pastor Wellington, a sua esposa, sua família, Deus abençoe. Nós sabemos das lutas, das dificuldades, mas o dono da igreja vai recompensar tudo que o Senhor passou e tudo que o Senhor fez pela obra de Deus. O importante é que o Senhor está saindo, mas não está saindo envergonhando o ministério nem a igreja. Amém? Está saindo de pronto e erguida, com a cabeça levantada. Amém, meus irmãos? E a igreja sabe disso. Meus amados irmãos, eu quero neste momento convidar o nosso querido irmão Otávio Francisco